Boa noite, esta é a grande entrevista da RTP. As perspectivas económicas e financeiras para 25, a trajetória e o controle da inflação, a evolução da despesa, do déficit e da dívida e questões políticas como as eleições presidenciais e o braço de ferro recente que envolveu o Governo e Banco de Portugal sobre o consultor Hélder Rosalino são alguns dos tópicos da minha entrevista a Mário Centeno, Governador do Banco de Portugal, no momento em que entra na reta final do seu mandato, do seu primeiro mandato, que termina justamente em julho deste ano. Sr. Governador, muito obrigado por vir esta noite à grande entrevista e à RTP. Vamos começar pelo caso Rosalino, e porquê é que o Banco de Portugal se recusou a pagar o salário de Hélder Rosalino nas suas funções de secretário-geral do Governo, para as quais tinha sido nomeado, e com isso criou, nas palavras do Executivo, uma complexidade indesejável? Boa noite e obrigado. Este tema não chega sequer a ser um caso. O Banco de Portugal não se recusou a pagar nenhum salário, simplesmente porque o Banco de Portugal não pode pagar salários da administração pública. Isso é financiamento monetário, vai contra os tratados, vai contra a lei orgânica do Banco de Portugal. Portanto, eu não acho que isto seja sequer um caso. Mas houve precedentes. Se houve precedentes, eles estão fora da lei. Mas aquilo que nós temos que em cada momento fazer é aplicar a lei. A lei é muito clara sobre esse aspecto e eu acho que isto não é sequer um caso e, portanto, se tiver outra pergunta... Sim, tenho. Mas isso significa que a proposta que o Governo fez ao Banco de Portugal era ilegal? Configurava uma ilegalidade? Não houve nenhuma proposta, não houve nenhum ato legislativo que tivesse enquadrado essa situação. Nós não chegámos sequer a receber nenhum ofício de requisição do Dr. Hélder Rosalino. Então, portanto, foram só sabendo das notícias pela imprensa? Aquilo que eu lhe estou a dizer é a situação é muito clara do ponto de vista do enquadramento jurídico. O Banco de Portugal não tem outra alternativa que não seja cumprir a lei, foi isso que foi feito. Mas este caso, o Sr. Governador, trouxe de facto, para a opinião pública uma outra informação, que é a de que existe no Banco de Portugal consultores que estão, neste momento, a receber o mesmo que recebiam enquanto administradores, ou valores muito próximos, e na ordem dos 15 mil euros, quando já deixaram essas responsabilidades. E, de facto, isso provocou alguma perplexidade. O que é que fazem estes consultores que justifica que, de facto, tenham um salário desta natureza, tendo em conta que não têm as responsabilidades de um administrador? Eu falarei sobre todos esses temas na Assembleia da República na semana que vem. Aliás, o Parlamento chamou justamente para colocar estas questões. E é aí que eu vou responder às dúvidas que existirem sobre essa situação. Todos os salários do Banco de Portugal têm um acordo coletivo de trabalho por trás. Todas as pessoas que trabalham no Banco de Portugal têm um enquadramento em termos da sua inserção laboral dentro do banco muito claro e idêntico a todas as outras empresas em Portugal em que os mesmos instrumentos de negociação coletiva existem. E essa é a situação totalmente normal que existe no Banco de Portugal. Está a dizer que não houve nenhuma decisão discricionária do Governador para decidir o salário de A ou de B? Nunca isso poderia sequer acontecer. Aliás, há uma comissão de vencimentos. Há um enquadramento. A comissão de vencimentos é só para a administração, cujos salários também estão no site do Banco de Portugal, são conhecidíssimos, não há nenhuma novidade sobre informação que não esteja disponível sobre isso. A mesma coisa se passa com todos os trabalhadores do Banco de Portugal. A função de consultor do Banco de Portugal, da administração do Banco de Portugal, não é uma carreira, e está inserida e tem acesso a essa função de consultor do Conselho de Administração apenas trabalhadores inseridos na carreira de direção. Alguns desses diretores são e foram, ao longo da história do Banco de Portugal, membros do Conselho de Administração. E quando deixam de ser membros do Conselho de Administração, voltam à carreira de diretores. Insisto, a função de consultor é uma função temporária, ocupada por... A função de consultor é temporária? É sempre temporária, não é uma situação de carreira. E, portanto, as pessoas são enquadradas depois de estarem no Conselho de Administração, muitas vezes em tarefas que servem o banco,
é assim que elas ocupam o tempo enquanto estão no banco, como aliás todas as pessoas que trabalham no banco. O Banco de Portugal é uma das mais importantes instituições da República em Portugal. Está refletida nos tratados europeus a sua função. Não há nada que se passe no Banco de Portugal que não seja totalmente transparente, totalmente claro e enquadrado nos instrumentos de regulamentação coletiva do trabalho que todas as empresas em Portugal têm. Eu não consigo entender nenhuma dúvida sobre esta questão. E queria deixar muito claro que todos os trabalhadores do Banco de Portugal, incluindo os consultores do Conselho de Administração, têm funções e têm tarefas atribuídas que justificam, obviamente, o seu vencimento. Portanto, da sua perspectiva, todos os consultores que têm salários dessa natureza, porque eu calculo que nem todos os consultores tenham salários deste valor, próximos dos valores da administração, cumprem, do seu ponto de vista, funções que justificam esse salário. Porque a questão que foi colocada foi, ok, uma coisa é receber um salário de administrador, outra coisa é receber um salário próximo do de administrador, não exercendo essas competências e sendo um consultor. Eu já lhe disse, os salários dos consultores são salários da tabela salarial do Banco de Portugal, da carreira de gestão que está associada às direções do Banco de Portugal. Não há uma tabela salarial para os consultores da administração do Banco de Portugal e essas funções que eles assumem são funções compatíveis com a sua experiência, com a sua senioridade, com o papel que tiveram na instituição. Eu quero relembrar que são pessoas que estiveram no Conselho de Administração do Banco de Portugal. Não estamos a falar de pessoas que não tiveram importância e uma relevância naquilo que é o desempenho das tarefas do Banco de Portugal, que seja de menosprezar. O respeito por todas estas situações, e em particular por aquilo que é o acordo coletivo de trabalho do Banco de Portugal, a situação regulamentar que abrange todos os trabalhadores do Banco de Portugal, é algo que, obviamente, qualquer administração e o seu governador têm que ter sempre presente. Mas, como o senhor disse, para a semana irá ao Parlamento, porque foi solicitado pelo Parlamento, e o próprio Ministro das Finanças, Miranda Sarmento, decidiu convocar uma reunião da Comissão de Vencimentos para avaliar a política salarial do Banco de Portugal. Portanto, essas questões não vão sair da sua agenda. Existe que a Comissão de Remunerações não é sobre a política de remunerações do Banco de Portugal. Tem a ver com a administração, com os salários da administração. Tem um acordo coletivo e cujo respeito é absolutamente essencial para a vida interna do Banco de Portugal. São dois planos diferentes. Muito diferentes. O senhor está na reta final deste seu mandato como governador, ou deste seu primeiro mandato como governador. Há alguma marca que o senhor tenha pretendido deixar com o seu exercício neste cargo? Nós definimos a confiança e a proximidade como as ideias-chave do plano estratégico do Banco de Portugal para estes 5 anos. E é isso que temos feito. Temos investido muito na proximidade, no trazer as pessoas ao Banco de Portugal e levar o Banco de Portugal às pessoas, não só àquelas pessoas que normalmente estão mais próximas do Banco de Portugal, estou a falar de quem trabalha na banca ou quem tem algum relacionamento com o regulador e o supervisor Banco de Portugal, mas com a cidadania em geral. E transmitir confiança. E transmitir confiança significa ter mensagens claras, ter ideias muito fáceis de transmitir para as pessoas que usam o sistema bancário. O sistema bancário é um sistema baseado na confiança e, portanto, essa tem sido a ideia que temos transmitido. Temos obtido resultados extraordinários para Portugal, não só o Banco de Portugal, obviamente, mas também o Banco de Portugal. Eu vou-lhe dar apenas 3 indicadores. O banco que ficou melhor classificado nos testes de stress europeus do ano passado, do ano 2023, na verdade, porque já estamos em 25, foi um banco português. Os 2 bancos que ficaram em primeiro lugar nos testes de resiliência do sistema de resolução bancário europeu foram 2 bancos portugueses. O sistema bancário português está no top 5 dos sistemas bancários nacionais entre todos os países da União Europeia. Isto são tudo indicadores que mostram a enorme transformação que o sistema bancário sofreu na última década e que se foi reforçando nos últimos anos. É um trabalho coletivo, onde o supervisor, obviamente, tem uma palavra a dizer,
é o trabalho de todas essas pessoas que trabalham no Banco de Portugal e que dia a dia fazem análise económica, produzem estatísticas, fazem regulação e supervisão. E por isso, quando se põe em dúvida o trabalho do Banco de Portugal, é bom primeiro olhar para os resultados que temos obtido. Curiosamente, uma das questões que se colocaram perdão, no início do seu exercício deste cargo tinha a ver com a sua independência pelo facto de ter passado diretamente do governo, do Ministro das Finanças, de um governo para o lugar de governador e depois também um segundo momento, em novembro de 23, quando o seu nome foi referido como potencial sucessor de António Costa no exercício de primeiro-ministro. O senhor em algum momento sentiu que essas situações puseram em causa a sua independência como governador? Nunca, nunca. E a minha independência como governador é muito fácil de avaliar. Eu tenho uma relação muito próxima com todas as instituições da República. Eu comunico de forma bastante regular, quer com a Presidência da República, quer com o Sr. Primeiro-Ministro, em relação àquilo que são os resultados das análises do Banco de Portugal. A independência não é um estado de espírito. A independência é a capacidade técnica de afirmar e de analisar de forma autónoma, consciente e rigorosa aquilo que são não só as nossas análises, como as decisões que temos que tomar. E é esse princípio de independência que eu transmito também no Banco de Portugal. Nós não somos uma ilha, nós não estamos isolados, nós temos que comunicar, temos que estar próximos e é nesse contexto quase multipolar que a independência se afirma. E não tenham nenhuma dúvida sobre a total independência com que em todos os momentos exerci a minha função como governador e estou a exercê-la e continuarei a exercê-la no futuro. Nessas circunstâncias, o senhor gostava de continuar a exercer estas funções depois de julho deste ano? Eu já referi a uma entrevista a colegas seus em julho do ano passado, do ano passado, em 2024, que o meu foco é esse. O meu foco é completar o meu mandato. Há um segundo mandato. Eu nunca desempenhei as minhas funções para passar com 10. Eu sempre desempenhei as minhas funções com a qualidade que consigo colocar nesse desempenho e o foco, obviamente, é esse. E tem a expectativa que isso possa acontecer ou uma expectativa baixa? A minha expectativa é irrelevante para o tema. Sim, não está nas suas mãos. Não está nas minhas mãos. Aquilo que eu posso fazer é desempenhar... Não, aquilo que está a dizer, aquilo que eu estou a interpretar, aquilo que você está a dizer é que seria justa a sua condução no cargo. Não sei se justo, eu nunca uso a palavra justo. O que eu estou a dizer é que seria eu estou a desempenhar... Ou seria expectável, tendo em conta os resultados que... Estou a desempenhar as minhas funções... Estou a desempenhar as minhas funções com esse objetivo e com esse fito, porque é sempre assim que eu desempenho as minhas funções. Senhor, vamos olhar agora para alguns dos dados da economia sobre os quais o Banco de Portugal se tem pronunciado. Uma notícia de hoje sugere que o crescimento em Portugal no ano passado, portanto 24, terá ficado à volta dos 1,7%, o que significa, de facto, uma quebra relativamente aos anos da última década, se excluirmos os anos da pandemia que foram anos extraordinários. Portanto, houve uma quebra no crescimento. Confirmar-se estes dados, que são, digamos, previsões, porque o dado final será revelado, julgo que no final do mês, pelo INE, o que é que explica este abrandamento da economia nacional? A economia portuguesa está inserida num contexto económico vasto, em particular europeu, que está, ele próprio, em desaceleração e em crescimentos muito baixos, inferiores aos que Portugal tem registado. Inclusive, Portugal tem tido essa capacidade de convergir com a média da área do euro já num período muito prolongado de tempo, vamos quase em 10 anos, com exceção do ano 2020, Portugal tem se aproximado dos padrões de crescimento e da média de crescimento europeu. E isso é um grande sucesso da economia portuguesa, muito significativo, porque é a primeira vez que isto acontece
Quase desde o início de 2000. Não é? Enquanto somos membros da área do euro, exatamente, desde que aderimos ao euro. E, portanto, é uma alteração muito significativa. Agora, numa entrevista que fizemos, eu acho que nesta mesma sala, em 2022, em dezembro, eu referi que estávamos em pleno emprego. E quando uma economia atinge níveis de pleno emprego, nós temos que ter a consciência que a desaceleração do crescimento pode ser uma consequência desse fenómeno. Porque a economia funciona em ciclos. Portanto, atinge-se o máximo e a partir daí é sempre a possibilidade de queda maior, não é? Ou de não crescer tanto. De não crescer tanto. Não estamos a falar, nem o valor de 1,7 é um valor de crescimento acima da área do euro e, portanto, mantém a tendência de crescimento, de convergência com o euro e é um crescimento. Agora, os fatores de crescimento das economias têm componentes estruturais e componentes cíclicas. As componentes estruturais mantêm-se em Portugal. Nós temos estabilidade financeira, referi há pouco alguns dos dados sobre a banca, isto transcende a banca, também, obviamente, estamos a falar de termos equilíbrio orçamental, de termos a dívida pública e privada a cair, tudo isto reforça esta dimensão de estabilidade financeira. E depois temos os fatores estruturais. O que eu mais relevo dos fatores estruturais, sabe disso, é sempre a educação. A questão da qualificação. Das qualificações. E Portugal está a fazer uma revolução e uma transição única na sua história já centenária. Não estamos a falar de coisas de há pouco tempo. Portugal nunca, na sua história, teve uma aproximação aos níveis de qualificações mais elevados do mundo como aquele que está a acontecer neste momento. Mas em 2024 houve alguma coisa diferente que fez uma travagem nessa desaceleração ou, na verdade, corresponde a essa situação em que, ok, atingimos um determinado pico e agora não se pode crescer sempre? Não, nós estamos a continuar a crescer. Podemos não crescer ao mesmo ritmo, mas estamos a crescer acima do nosso potencial. A situação de pleno emprego também tem um pouco a ver com isso. Nós temos um crescimento que é, ao longo dos últimos anos, superior àquilo que são as estimativas que temos sobre o crescimento potencial da economia portuguesa. E, portanto, alguma tendência de desaceleração é absolutamente natural. Acresce a isto o facto, como eu disse logo no início, que a Europa não está a crescer. E a Europa são 3/4 das nossas exportações. Sobretudo a Alemanha e a França, não é? A Alemanha e a França representam Apesar de Espanha, 25%. O crescimento tem sido bastante substancial. Espanha representa 25% das nossas exportações e tem sido um sustentáculo do nosso crescimento. A Alemanha e a França representam outros 25% em conjunto. A Alemanha já há muitos trimestres que está com crescimentos muito baixos ou às vezes até negativos. A França desacelerou o seu crescimento também nos últimos meses. Não são sinais que nos reconfortem face à dinâmica futura. A economia portuguesa teve um comportamento económico não muito forte no segundo e terceiro trimestres de 2024. O quarto trimestre saberemos dentro de dias. Esperamos uma inversão, portanto, uma certa aceleração do crescimento trimestral no final do ano, mas não vai alterar aquela que é a tendência de desaceleração ao longo do ano. Uma outra questão, Sr. Governador. Depois de 2 anos de superávit, em 23 a 24, o Banco de Portugal veio dizer que estamos de novo a regressar aos déficits, que há esse risco, estimando um saldo negativo de 0,1% justamente neste ano de 25. Ora, esta manhã no Parlamento, o Ministro das Finanças voltou a garantir que o Governo acredita na sua projeção de que vai chegar ao fim do ano com um saldo positivo das contas públicas. Afinal, quem é que tem razão? O risco de déficit é significativo, como defende o Banco de Portugal, ou não há esse risco, como defende o Governo? Quem tem razão é sempre o Governo, porque o Governo é que implementa o orçamento e o Governo tem os meios de controlar, tem os meios de controlar a evolução do exercício orçamental. A execução orçamental é absolutamente decisiva para esse efeito. Então, o que é que significa esta alerta do Governo? No mesmo dia em que apresentámos a estimativa, e a estimativa é um número, é um ponto, que não deixa de ser importante, mas é só isso, fizeram-me exatamente a pergunta se era uma inevitabilidade e a minha resposta foi a mesma que lhe estou a dar aqui. Não é uma inevitabilidade, porque a execução orçamental determinará
aquilo que for Portanto, o senhor espera ser desmentido pelo Governo. O resultado final. Era uma boa notícia e não é uma notícia que seja implausível, exatamente. Mas o porquê é que o leva a estas dúvidas? Mas deixe-me pôr o foco onde todo o documento do Banco de Portugal e toda a minha comunicação, e não foi só em dezembro de 2024, já vinha de trás e é uma mensagem que eu tenho vindo a apresentar e o Banco de Portugal tem vindo a fazer muita análise sobre isso, que é a evolução da despesa. O que verdadeiramente me preocupa, e se eu quiser usar a palavra preocupar, o que já é uma palavra forte, é a evolução da despesa. Nós temos, nos últimos ano e meio, uma dinâmica da despesa pública, em particular da despesa corrente primária, ou seja, se retirarmos os juros, muito forte. Estamos a falar de crescimento... Isto já vem de 23? Isto já vem do final de 23, vem no orçamento de 2024, vem na execução. A execução é muito importante no orçamento. Vem na execução de 2024, vem no conjunto de medidas que foram aprovadas no Parlamento, pelo Governo. Enfim, eu estou a fazer apenas análise. Eu não estou a comentar nenhuma medida. Todas são legítimas. O problema está a falar das consequências a agregação dessas medidas. Desses efeitos. E isto cria uma dinâmica na despesa que é difícil de inverter. Porque há compromissos que só têm impacto... São despesas permanentes? São despesas permanentes, mas mais do que serem despesas permanentes, são despesas que têm um impacto muitas vezes desfasado no tempo. E nós não sentimos de imediato todo o seu impacto orçamental. Os compromissos salariais, os compromissos com contratações, toda a progressão que depois todos estes compromissos têm ao longo do tempo. Muitas das prestações, por exemplo, as prestações sociais, eu vou-lhe dar um exemplo. A prestação social de inclusão foi criada em 2017 e representava 12 milhões de euros em 2017. No ano de 2024, o conjunto de prestações que está incluído na prestação social de inclusão vale 700 milhões de euros. Entre 2017 e 2024 aumentou de 12 milhões para 700 milhões de euros. Um aumento exponencial. É que muitas das prestações que são criadas, muitos dos compromissos que são criados em termos orçamentais têm uma dinâmica que não se revela completamente assim que as decisões são tomadas. E é muito importante termos consciência disso. E o resultado de tudo isto foi o número, não visto em muitas décadas, de crescimento da despesa em 2024. O senhor disse que não se via desde 1992. Exatamente. Não se via desde 1992. E desde 1992 já lá vai muito. Nós já passámos por muitas coisas em Portugal. E é exatamente isso que a análise diz. E é só... não há aqui nada em particular com nenhuma medida em concreto. O que Sr. Governador, mas as medidas principais que justificam essa despesa, do seu ponto de vista, são as prestações sociais e são as questões salariais, as revisões de carreiras que foram feitas, os acordos que existiram entre o Governo e determinadas categorias profissionais para aumentos salariais. Tem a ver, sobretudo, com isso, com a questão salarial e a questão das prestações sociais, ou vai para além disso? Existe. Vamos lá ver. A despesa pública... Porque essa é uma despesa que fica, não é? Tem despesas em prestações sociais, a maior delas as pensões, que são compromissos, que são assumidos, que também foram aumentadas, que são financiados, e que também foram aumentadas, mas que são financiados pelas contribuições que quer no passado, quer no presente, os trabalhadores fazem. É um contrato, é um contrato que, como qualquer contrato, deve ser o mais inviolado possível. Portanto, nós estamos... Cria uma expectativa legítima. Depois temos o consumo intermédio, temos a despesa com pessoal, temos subsídios, temos um conjunto de outras despesas correntes no Estado. Eu não estou a falar de nenhuma das despesas em concreto. Está a falar da agregação desses valores. Nunca me viu falar, enquanto Governador do Banco de Portugal, sobre nenhuma destas medidas em concreto. Eu estou a falar da agregação desses valores, exatamente. E é esse o exercício que se espera de todos os poderes, digamos assim, em Portugal, quer na Assembleia da República, quer no Governo, e é importante que tenhamos isso presente. Vale a pena. E foi, desculpe só para terminar, e foi essa a mensagem que eu quis passar e que o Banco de Portugal avaliou e analisou no Boletim Económico de dezembro. É mais do que a diferença entre receitas e despesas,
é a dinâmica subjacente à despesa. Vale a pena sublinhar, do seu ponto de vista, o risco da despesa tem a ver, sobretudo, com os custos que isso terá no futuro. Ou, por exemplo, para quem entra agora no mercado de trabalho, que daqui a uns anos vai ter que assumir um peso exercício aritmético que provavelmente não está à espera e terá consequências. É esse o seu ponto principal. Depois não nos podemos esquecer que, em simultâneo, e bem numa lógica de tendência, houve medidas de alívio fiscal muito significativas. Sim, produziram menos receitas. Desde 2016. Se vir para trás, e o Banco de Portugal tem análises muito claras sobre isso, desde 2016 tem havido sucessivos alívios depois dos aumentos colossais da receita fiscal. E, se juntarmos as duas componentes, vemos que é necessário manter o equilíbrio que tem justificado saldos positivos, por exemplo. Saldos positivos e redução da dívida. Há um exercício muito simples. A despesa pública são 123 mil milhões de euros corrente. Se nós a fizermos subir 6,5%, que é o valor que está no orçamento de 2025, e tivermos uma estagnação da economia, o impacto nas contas, no saldo orçamental destas duas ocorrências, que é crescimento de 6,5% na despesa, que não é um crescimento, que é um crescimento muito inferior ao de 2024 já, e estagnação da receita corrente, representa um desequilíbrio nas contas públicas de 2,5% do PIB. É este tipo de dinâmica que nos pode vir a causar dificuldades no futuro. Um saldo orçamental nulo, quando estamos em pleno emprego e com a receita fiscal em valores históricos, é, do meu ponto de vista, pouco exigente para as contas públicas. É uma análise que faço, que o Banco Central faz e que tenta aconselhar alguma prudência face a possíveis desacelerações da economia, que foi por onde começámos esta nossa conversa. Que é a situação de 2024, eventualmente. E que estamos muito longe deste cenário de estagnação da receita fiscal. Note, eu só estou... Sim, mas há ciclos da economia. Exatamente. Agora, quando o senhor fez esta alerta, não sobre a dívida, mas sobre o déficit, o Primeiro-Ministro disse que, bom, na verdade, o Banco de Portugal está aqui em contramão porque não há outra instituição, nem nacional nem internacional, que faça as mesmas projeções relativamente ao déficit. Porque todas as instituições que fazem projeções, de facto, alinham com o Governo de que em 25, 26 e 27 não haverá déficit, ou há condições para não haver déficit. O Banco de Portugal está aqui isolado nesta análise. Deixe-me usar uma imagem. Quando aconselhamos, estamos todos a remar para o mesmo lado. O papel do Banco de Portugal é de aconselhamento. Se quisermos tomar a imagem de um barco, num barco há muitas funções distintas, mas todos têm o mesmo objetivo, é que o barco, de forma estável, possa avançar. É essa a função do Banco de Portugal, sempre foi assumida como tal, em todos os momentos. É uma função de aconselhamento. Como lhe disse já logo no início desta nossa conversa, eu partilho todas as análises que faço com o Governo e com o Presidente da República, com todas as instituições que mostrem também interesse nisso. Mas como é que explica esta divergência entre o Banco de Portugal e as outras instituições relativamente à projeção? Não há muita diferença. Vamos lá ver. São diferenças de 0,3, 0,4, 0,5. Eu não quero nem nem sobrevalorizá-las. Eu, como disse no início, o ponto mais importante de toda a análise é a dinâmica da despesa. E o Conselho de Finanças Públicas chama a atenção também, não se esqueça que nas regras europeias atuais é a dinâmica da despesa e a evolução daquilo que é o conceito da despesa líquida que é relevante. Nós temos chamado a atenção para isso já há vários boletins, não é uma coisa de dezembro, e é muito importante ter um bom controle e uma boa visibilidade sobre a evolução desse agregado.
E o Conselho de Finanças Públicas faz um comentário muito parecido com o do Banco de Portugal sobre Portanto, a questão... não se sente isolado nessa análise? Não, a análise é do Banco de Portugal, de aconselhamento, e acredite, estamos todos a remar no mesmo sentido, e esse sentido é que as políticas económicas permitam uma evolução estável da economia. Deixe-me só fazer aqui um outro paralelo, que talvez seja útil para quem nos ouve. As políticas económicas, e ainda não falámos da monetária, mas provavelmente vamos falar, as políticas económicas têm como função serem estabilizadores. Falámos já de ciclo económico. Portanto, a economia funciona um pouco como se fosse uma montanha russa. Tem pontos altos, depois baixa, o ciclo económico é assim, e depois tem tendências. As políticas económicas têm como função fazer com que isto seja uma montanha russa mais suave. Pouco emocionante. A política económica tem que ser contracíclica. A política económica tem que ganhar almofadas nos momentos de alta. Exatamente, que é para depois, quando a economia tem comportamentos menos favoráveis, poder acomodar se não tivermos almofadas, não podemos acomodar. 2019, 2020 foi um excelente exemplo disso para Portugal. Foi talvez a primeira vez que chegámos a uma... Foi a primeira vez que houve um excedente em Portugal. E que chegámos a uma recessão com instrumentos de reagir. Portugal não conseguiu reagir à crise das dívidas soberanas porque não tinha essas almofadas. E, portanto, temos que entender que o papel das políticas económicas não é tornar esta montanha-russa mais emocionante. Um outro aspecto, infelizmente, às vezes, para algumas pessoas. Um outro ponto que eu gostava de ouvir, Sr. Governador, tem a ver com, e que também onde há uma zona de divergência entre o Banco de Portugal e o Governo, tem a ver com, digamos, o entendimento sobre a descida ou sobre o efeito da descida do IRC. Porque, na verdade, esta era uma das bandeiras do Governo, a ideia de que, baixando o IRC, isso introduz um estímulo à economia, a economia cresce mais, o Governo pretendia, aliás, descer em 2 pontos o IRC, acabou por ser apenas 1 ponto, e houve um estudo do Banco de Portugal que foi revelado que indica que, de facto, o impacto é muito relativo, ou mesmo residual ou nulo. Eu gostava que explicasse as conclusões desse... É o que mostra a teoria económica. Qual é a evidência que conduziu a esse resultado? Os estudos são como sublinhou, enfim, se estivéssemos a transcrever a sua pergunta, tínhamos um sublinhado, um estudo do Banco de Portugal. Sim. Na verdade, neste caso... Você faz esse sublinhado para dizer que não é um estudo do Governador, é isso? Como é evidente que não. Não é um estudo do Governador, é um estudo do Banco de Portugal, neste caso em particular assinado, porque é uma tem autoria, publicação... Os autores foram identificados. Exatamente. É uma publicação que tem 4 coautores e que é Mas o senhor está a sublinhar isso para que... Não, estou a sublinhar isto para explicar o seguinte, que o Banco de Portugal é um dos pilares da análise económica no país. O que é produzido no Banco de Portugal tem um ciclo de maturidade e de escrutínio muito significativo. Nós utilizamos um modelo económico, nós, o Banco de Portugal, os 4 coautores, que surgiu, veja bem, já na primeira década deste século. É um modelo que tem sido utilizado muito no Banco de Portugal para analisar, impactos e medidas de política como esta que estamos aqui a falar. O resultado que a teoria económica nos diz, e que, à luz desse modelo, de uma redução de 1 ponto percentual dos impostos sobre as empresas, da taxa efetiva, não é taxa estatutária, é taxa efetiva, depende da utilização que as empresas fazem dessa redução. O que é que fazem com esse valor que não vão pagar, é isso? Se esse valor for reinvestido na empresa e aumentar a capacidade da empresa em termos produtivos, o impacto é positivo. Porque há uma hipótese também no exercício que é não vamos criar mais dívida. E, portanto, se o Estado tem menos receita por via da redução de 1 ponto percentual da taxa de IRC, tem que a compensar de alguma forma. E este fenómeno de compensar, que aliás é o mesmo resultado que o estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos obtém, só que eles não levaram o exercício até ao fim porque não estimaram o impacto
que teria essa compensação da perda de receita. O Banco de Portugal fez todo o exercício até ao fim. E, portanto, se não for reinvestido, e essa é uma das conclusões do estudo, o impacto é marginalmente, muito pouco, mas é negativo. Porque nós mais valia ter deixado como está. Se for para não ter impacto na dívida, sim. Mas esse é o resultado daquela análise. É uma análise económica com um grau de maturidade muito grande. Mas, de acordo com esse modelo, Sr. Governador, na verdade, uma baixa de impostos das empresas de 1 ponto ou 2 não é necessariamente um mecanismo que permita um crescimento da economia imediatamente. Sabe que se fosse, era usado mais vezes. Porque eu não conheço nenhum decisor de política económica que tenha como função objetivo não potenciar o bem-estar então, o senhor acha que das populações. Esta ideia que existe, que baixando os impostos das empresas, imediatamente existe um impacto económico, com mais dinamismo e mais crescimento, é uma ideia naif ou errada? O que o estudo diz é que, para termos uma resposta final, precisamos de saber o que é que as empresas vão fazer com esse dinheiro. Senão, pode ser ao contrário. Para além destes riscos, dos riscos internos, o senhor já há pouco fez referência a riscos externos que pode condicionar a evolução económica do país no ano que vem. E, na verdade, nos últimos tempos tem-se falado muito da tensão comercial eventual com os Estados Unidos, se houver aumento de tarifas, sobre as crises na Alemanha e na França. Isso, de facto, pode pôr em causa a execução orçamental e a evolução económica do país neste ano? Nós continuamos, infelizmente, a enfrentar muitos riscos. Felizmente, a maior parte desses riscos são, de facto, externos. O que significa que o tempo dos desequilíbrios estruturais em Portugal acabou. Temos que fazer o possível para não voltar a eles, mas não é aquilo que pesa na análise sobre as incertezas do futuro próximo. E nós temos que entender na Europa que a posição de viajar no lugar do copiloto pode ser cómoda às vezes, mas há momentos em que ela já não nos serve. E perante todas assim, as incertezas que se têm criado em torno da política económica nos Estados Unidos da América, as dificuldades que a China tem tido de relançar a sua economia. A economia chinesa é hoje uma economia em deflação. Também que é um problema. Que é um problema, principalmente para muitas economias europeias. A inflação é deflação também, não é? Exatamente. E para muitas economias europeias que dependiam muito da sua relação económica com a China. A Alemanha é o exemplo mais acabado, digamos assim, dessa situação. E depois temos as guerras. E temos uma guerra na Europa que nós nunca nos poderemos esquecer de que ela ainda existe e que é uma guerra com caráter até civilizacional. No caso das guerras, se houver, por exemplo, um desanuviamento, que é uma promessa da atual administração americana, como, por exemplo, uma situação também de maior estabilização no Médio Oriente, isso podem ser fatores positivos, ao contrário. Portanto, eu tenho sempre para mim, e eu estava exatamente a entrar nesse ponto, que sendo a invasão da Ucrânia pela Rússia uma guerra que coloca questões existenciais a uma grande parte da Europa, que o resultado daquilo que o Vítor me está a perguntar não seja função da forma como a guerra termina. Porque é evidente que o fim de qualquer conflito militar é um objetivo em si mesmo, porque há pessoas a sofrer, há pessoas a morrer, a economia ressente-se, o planeamento do futuro está sempre posto em causa, mas a forma como a guerra terminar vai determinar muito daquilo que é o resultado no dia seguinte. Portanto, isto depende, não é? Eu acho que é impossível, enfim, a este nível desta nossa conversa e com as funções que eu tenho, dizer muito mais do que isto, mas gostaria que nunca esquecêssemos que existe uma guerra e que essa guerra também nos diz respeito e que tenhamos que, provavelmente, conceder uma parte daquilo que nós gostaríamos de ter
para podermos ter um bem maior, que é um objetivo. Paz, não é? Sim, e que não é sequer vencer a guerra, porque a guerra não é nossa, a guerra não foi gerada, não foi iniciada por nós, mas nós temos que fazer tudo o que pudermos para que esta situação se estabilize. sítio... Mas estávamos nos riscos e eu introduzi a parte económica, esta parte, mas sim, na verdade para concluir a parte económica sobre a Europa, das decisões que a administração Trump, que para a semana toma posse, vier a decidir, e foi por aí também que eu comecei a minha resposta, deixe-me voltar a esse ponto, sim. É crucial a resposta que a Europa conseguir dar. A Europa tem um caminho pela frente, a Europa é o maior estabilizador da economia e da política no mundo, ainda hoje, por incrível que pareça, porque os europeus não estão muito habituados a esse papel. Nós não temos nenhum risco sistémico gerado pela resposta da Europa nem à pandemia, nem à inflação. Tivemos enorme sucesso no combate à inflação. A utilização de dinheiros públicos foi feita de forma muito mais consciente na Europa e sustentável do que nos Estados Unidos. E, portanto, a Europa tem um roteiro que pode ser lido no relatório Draghi para o que tem para fazer por si nos próximos tempos. A Europa gera poupanças líquidas, ou seja, nós enviamos o nosso dinheiro para investimentos nos Estados Unidos, ao invés de o manter na Europa, porque não temos ainda um grau de maturidade nas nossas instituições financeiras e orçamentais suficiente. Nós não temos uma capacidade orçamental centralizada na Europa significativa. Não há um ativo em euros que seja um refúgio e que responda em nome da União Europeia. Tudo isto foram dados saltos muito importantes na resposta ao Covid, com o Next Generation EU, com o financiamento do Next Generation EU, exatamente, com emissões de dívida. Todas as decisões que foram tomadas entre março e junho de 2020 deveriam ser replicadas de novo para fazer a Europa para deixar de ser o copiloto. Exatamente. E passar a ter uma estratégia... E isso requer lideranças e requer uma posição que a Europa tem que construir. Sr. Governador, eu ainda tenho questões relacionadas com a economia, nomeadamente com a inflação, mas neste contexto internacional de incerteza, e agora vou introduzir o tema de presidenciais. O senhor acha que era importante para Portugal que o próximo Presidente da República tivesse um domínio das matérias económicas e financeiras? Se eu lhe respondesse que não, estaria-me a negar a mim próprio, não como candidato presidencial, mas como economista e como governador do Banco de Portugal. As questões económicas e financeiras serão sempre uma parte constitutiva... Serão sempre uma mais-valia para um exercício presidencial. Serão sempre uma parte constitutiva do nosso dia-a-dia, por mais que nós queiramos que às vezes não seja assim. Essa restrição está sempre presente e, obviamente, nós esperamos que as lideranças dos países tenham consciência dos riscos, das soluções e do caminho que tem para seguir. E tenham um conhecimento sólido nessas matérias? Enfim, nós não podemos ter conhecimento sólido em todas as matérias, mas podemos estar abertos a que esse conhecimento venha até nós. Uma sondagem da Pitagora, que é revelada nos últimos dias, mostra que, excluindo António Costa e António Guterres, que estão noutras missões, no campo da esquerda, no campo socialista, o senhor é quem tem mais apoio para ser candidato presidencial, à frente de nomes como António José Seguro, Ana Gomes ou António Vitorino. Como é que o senhor encara esses dados? São sondagens, mas não sei se vai fazer alguma pergunta. Não, eu fiz-lhe a pergunta. Como é que o senhor encara o facto de muitos portugueses olharem para si como, no campo político da esquerda, tirando, de facto, dois nomes que estão descartados nesta corrida, que é António Costa e António Guterres, ser o favorito, certo, digamos assim? Vamos lá ver, são sondagens e eu não quero nem subvalorizá-las, já usei essa ideia aqui noutros aspectos. Há uma projeção na sociedade portuguesa daquilo que é
daquilo que é ou que foi, se calhar, ou que está a acontecer hoje em termos públicos da minha intervenção enquanto ministro, enquanto governador, e provavelmente isso reflete-se nessa avaliação. Eu, obviamente, fico satisfeito que haja uma avaliação, enfim, com eco na população daquilo que são ou tem sido o desempenho das minhas funções. O senhor, por exemplo, tem... agrada-me, mas é só isso. Já há pouco fez referência que faz várias viagens pelo país. Normalmente é bem recebido pelas pessoas e é reconhecido? Eu tenho estado, em particular, em escolas. E, portanto, os jovens não devem fazer parte dessa sondagem. E sou extraordinariamente bem recebido e tenho, tido a capacidade de, em auditórios com 400, 500 alunos do ensino secundário, haver tempo de silêncio suficiente para eu lhes falar e para eles me falarem. E isso é uma experiência única. Esses elementos da relação com as pessoas que o senhor também tem mantido e desta indicação das sondagens são elementos determinantes para si, para poder tomar uma decisão se é ou não candidato presidencial? Sim, mas eu tenho... mas é uma decisão pessoal. Mas são também, não é? São. E aquilo que eu lhe posso dizer é que eu já abordei essa questão em várias conversas. Mas estamos num outro momento, não é? Pronto, exatamente. Hoje o momento está mais amadurecido. E aquilo que eu lhe posso dizer é que eu não vou ser candidato à presidência da República, não vou apresentar nenhuma candidatura à presidência da República, não está no meu horizonte que isso aconteça. Essa foi uma decisão que decidiu tomar nas últimas semanas, nos últimos meses? Essa é uma decisão pessoal, que é tomada dentro do meu círculo pessoal, da minha família, daquilo que é a visão que eu tenho pessoal e profissional de mim mesmo e daquilo que eu quero fazer no futuro. Eu, neste momento, sou governador do Banco de Portugal, tenho vários cargos a nível europeu, fui há muito pouco tempo escolhido pelos meus pares para presidir o Comitê de Acompanhamento Técnico do Conselho de Riscos Sistémicos Europeus, que é um cargo de relevância. Eu tenho essa capacidade e gosto e vontade de participar no domínio da política económica num ponto de vista executivo, tentando fazer com que a tal montanha-russa seja mais suave e que tenha um valor para as pessoas. Eu tenho tido uma voz, como sabe, muito ativa e presente em termos europeus na questão da inflação e das taxas de juros e de uma visão gradualista e que possa ser transmitida às pessoas. Esse é o seu foco neste momento. E essa decisão, Sr. Governador, até julho é irrevogável? Esta decisão é a minha decisão face a todo o ciclo das sua vida presidenciais, pessoal da minha vida pessoal, e é uma decisão totalmente pessoal. Eu tenho recebido algum feedback que revela os números que referiu da sondagem e conversas com pessoas que eu encontro na rua e pessoas com quem trabalhei, portanto foi uma decisão muito portanto, não tem a ver com o potencial que a sua candidatura poderia ter, mas tem a ver com uma decisão, sobretudo, de natureza individual. Exatamente. Chegou a comunicar... Não tem nenhuma dimensão política, sim. Nenhuma. Comunicou essa decisão, por exemplo, ao líder do Partido Socialista, porque houve um encontro consigo sobre essa possibilidade? Eu comuniquei esta decisão a um conjunto de pessoas com quem tenho falado sobre este tema. E, portanto, simplesmente numa lógica de elas não ficarem a saber apenas quando esta nossa conversa for posta no ar. Foi uma decisão minha, individual, pessoal, como aliás faz parte das decisões de candidaturas que são eminentemente pessoais, não são partidárias. E foi uma decisão que fez com desprendimento, com conforto, ou houve alguma indecisão? Nunca faço nada com desprendimento, só para usar aqui as palavras que me colocou à frente, mas eu percebi a palavra, acho eu.
Sim. Porque há sempre um compromisso naquilo que eu tenho feito do ponto de vista da minha presença pública e encargos desta natureza. Eu assumo sempre... Às vezes não se percebia o sorriso nos lábios e pensava-se que era nervoso, outras vezes que era desprendimento, outras vezes que se estava a menosprezar. É uma atitude muito frontal, muito aberta, sem nenhum jogo, nem nas palavras, nem nos atos, sobre a grande relevância das coisas que tenho tido a oportunidade de fazer. E este momento, obviamente, não foi um momento simples, não foi um momento que eu tenha procurado, porque eu nunca o procurei. Nunca fiz focus group, nunca fiz análise política muito profunda sobre ele. Ele chegou-me, tal como o Vítor também lhe possa ter chegado, todos esses ecos, portanto, mas perante essa situação... Havia que tomar uma decisão. Havia que tomar uma decisão. Rigorosamente nada do que fiz até hoje, ao contrário de muitas análises que, infelizmente, se baseiam demasiado na percepção, depois da percepção passamos para a especulação, depois da especulação passamos para contar uma história. Pode ser uma tendência natural, mas nós temos que ser mais exigentes quando olhamos para aquilo que as pessoas estão a fazer, para o compromisso que assumiram, e em vez de querer narrar uma história que pode fazer sentido para cada uma das pessoas, em concreto, termos uma análise mais fria de qual é o seu dever e qual é o seu compromisso. As idas às escolas foram apresentadas como sendo um sinal... Estando numa campanha presidencial, no fundo, como estando a usar o seu cargo para promover um objetivo pessoal. Sabe quantas pessoas votariam naquelas salas numa campanha? São alunos do secundário e ainda não votam, não é? Pronto, está respondida a pergunta e à profundidade do pensamento dessa afirmação. E já agora, não digo. Sr. Governador, exclui outras possibilidades de natureza política para além do seu exercício como Governador? Imagina, o seu cargo este seu mandato termina em julho. Depois de julho pode ser renovado ou não. Faça-me lá o favor de não abrir agora outra porta de análise. Outra possibilidade. A minha função... Mas pronto, o senhor foi ministro, depois foi governador. A política é uma coisa que pode ainda acontecer ou agora fechar a porta de Belém excluir esse lado? A minha função neste momento é ser governador. Eu tenho um conjunto de responsabilidades a nível europeu, incluídos nesta função. É aí que estamos e é aí que eu quero que fiquemos. Nós temos 2 minutos e meio para a nossa entrevista. Eu tinha um outro conjunto de temas que ainda gostava de tratar, mas desses temas, como já não vamos ter tempo, eu vou escolher o tema da inflação, Sr. Governador. Porque, na verdade, nos últimos anos, o BCE e o Banco de Portugal, que faz parte do BCE, lideraram uma política monetária que passou pelo aumento justamente das taxas de juros para tentar controlar a inflação. A inflação parecia controlada, mas de setembro para cá nós temos visto uma trajetória diferente. Tanto na zona euro como em Portugal, a inflação tem aumentado nos últimos meses. O que é que se passa com a inflação e até que ponto esse facto pode condicionar a estratégia de descida de juros em 25? E nós temos 2 minutos para esta resposta. Genericamente, a inflação está controlada. Esta subida dos últimos 3 meses não é significativa, de modo a ser preocupante? Não é. Esta subida é o espelho de reduções muito fortes nos preços da energia, negativos mesmo, quedas dos preços da energia, dos bens energéticos, há um ano atrás. E, portanto, neste momento, nós temos estão-se a nivelar os preços sem grandes tensões de aumento, mas como estamos a comparar com momentos em que os preços da energia estavam, de facto, muito baixos, temos esta pequenina variação. Que, aliás, em qualquer dos casos, tem ficado abaixo das previsões que o Banco Central Europeu tem feito para estes mesmos meses. Ou seja... já não chega como uma surpresa, não é? Exatamente. A surpresa, se houver, aliás, é no sentido contrário.
Os preços subiram menos do que aquilo que era esperado. Portanto, o que significa que os nossos espectadores não têm que se preocupar de que poderá haver aí uma inversão na política de taxas de juros? Não, mas como temos a tal ideia da montanha-russa, convém não descansarmos demasiado. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, se olharmos para os próximos meses, trimestres, ano e meio, nós vemos a inflação claramente a convergir para valores provavelmente até ligeiramente abaixo de 2%. A taxa de juro vai continuar também numa trajetória, idealmente, para valores também eles próximos de 2%, e não vai voltar às taxas de juro zero que tínhamos antes deste surto inflacionista, e isso, confesso, até é uma boa informação, porque aquela situação anterior não era sustentável. E, portanto, temos que imaginar que este é o trajeto previsível, gradual, nos próximos meses. Para que isto aconteça, temos que manter as mesmas guardas que tivemos até aqui e que fomos muito bem sucedidos. Significa isto, não gerar pressões inflacionistas através da procura, a política orçamental acomodar também essa contenção de pressões. Do lado das empresas, manter o ciclo das margens de lucro, que teve uma recuperação e depois um ligeiro abrandamento, que é totalmente compatível com este objetivo para a inflação, e o mesmo do lado salarial. Nós tivemos a capacidade, desde o tal mês de dezembro que aqui tivemos, em 2022, sim. Eu vou-lhe dizer os números e se calhar o Vítor não vai acreditar neles. Para terminar, para terminar. Os salários em Portugal, os salários pagos em Portugal, desde essa nossa entrevista até hoje, subiram 26% em menos de 2 anos. Nominalmente? Diga? Nominalmente, exatamente. O emprego cresceu 10%. São números que demonstram uma vitalidade da economia portuguesa que é muito poucas vezes reconhecida e que é muitas vezes substituída por percepções. Nós não podemos continuar a governar-nos com base em percepções. É para isso que o Banco de Portugal existe, para dar números, para dar aconselhamento. Às vezes eles não são esperados, outras vezes parecem fora da realidade. Não são. Estes são os números, isto são dados do setor privado em Portugal, segurança social, salários pagos. E nós temos que ter contenção em todas estas dimensões para que a montanha-russa não acelere e as nossas vidas continuem tão estáveis quanto possível no futuro. Sr. Governador Mário Centeno, muito obrigado, por ter vindo esta noite à grande entrevista. A grande entrevista pode ser vista na RTP1, RTP3, RTP Internacional, fica disponível em RTP Play e pode ser escutada em podcast. A todos, muito obrigado, boa noite, eu regresso na próxima semana.